Olá. Esta nossa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Isso mesmo. A gente está especificamente com o caderno de número 13. O foco dele é conhecimento específico para analista de apoio à advocacia. Um tema central, né? Exato. A espinha dorsal do Estado, poder executivo, judiciário e as funções essenciais à justiça. Exato. E a ideia aqui não é só repassar a matéria. É usar esse material do professor Lessa como um verdadeiro guia estratégico. Um mapa, na verdade. Um mapa. A gente vai dissecar a lógica por trás de cada regra e, principalmente, onde a banca FGV costuma preparar suas armadilhas, sabe? O objetivo é transformar o estudo em entendimento. Porque decorar para FGV já era. Nunca é o suficiente. Nunca. Perfeito, então vamos começar pelo topo da pirâmide, o poder executivo. O material já abre com o básico. No Brasil, temos o presidencialismo. Isso significa que o presidente da República é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. Na prática, qual é a diferença real entre esses dois chapéus que ele usa? Essa distinção é fundamental e a FGV adora explorar isso. Pensa assim, como chefe de Estado, o presidente representa o Brasil perante o mundo. É a face do país. É o símbolo da nação. Quando ele assina um tratado internacional, recebe um líder internacional, ali ele está agindo como chefe de Estado. Certo. Já como chefe de governo, ele é o administrador do país, o comandante da máquina pública. É ele quem sanciona leis, edita medidas provisórias, nomeia ministros, sabe? Define as políticas. Entendi. Então, um chapéu é para fora, para representação, e o outro é para dentro, para administrar mesmo. Exatamente. Agora, uma das coisas mais dramáticas que podem acontecer é a ausência do presidente. O caderno detalha a linha de substituição e sucessão. Se o presidente viaja, O vício substitui, se o presidente renuncia, o vício sucede. mas e o cenário de caos, quando os dois cargos ficam vagos ao mesmo tempo? Esse é um ponto clássico. É o que a gente chama de dupla vacância. E aqui, olha, mora a primeira grande pegadinha. Que seria? A Constituição chama, em ordem, o presidente da Câmara, depois o do Senado e o do STF. Mas atenção, eles são apenas substitutos temporários. Ah, eles não viram presidente de fato. De jeito nenhum. Eles não se tornam presidentes da República, não são sucessores. A função deles é basicamente tomar conta da loja até um novo presidente ser eleito. Eles não podem, por exemplo, nem pensar em reformar a Constituição. Certo, são uma espécie de presidente tampão, então.
E como se resolve essa situação de forma definitiva? O material aponta para o artigo 81 da Constituição, que tem uma regra baseada no tempo, né? Exatamente. E a lógica por trás disso é a estabilidade do país. A Constituição pergunta: quanto tempo de mandato já se passou? Ok. Se a dupla vacância acontecer nos 2 primeiros anos, a regra é clara. Eleição direta, 90 dias depois. O povo vai às urnas? O povo vai às urnas escolher um novo presidente e vice para completar aquele mandato. E por que a regra muda se a vacância ocorre depois? Porque se a vacância acontece nos 2 últimos anos, aí a eleição é indireta. Quem escolhe o novo presidente é o Congresso Nacional em 30 dias. E qual é a lógica disso? A lógica constitucional aqui é que não faria muito sentido mobilizar o país inteiro com todos os custos de uma campanha presidencial para eleger alguém que governaria por, sei lá, pouco mais de um ano. Seria um desgaste muito grande. Muito. Um processo desgastante para um mandato tão curto. Então, a responsabilidade é transferida ao Congresso. A FGV ama essa questão, trocando direta por indireta ou alterando os prazos. É batata. Faz todo sentido. Agora, vamos para um tema que sempre está nos jornais: a responsabilidade do presidente. O caderno diferencia bem o crime comum do crime de responsabilidade, o famoso impeachment. Uhum. Mas tem um passo inicial que é comum aos dois, certo? Sim, e é um passo com um quórum altíssimo. Para que o presidente seja processado, seja por crime comum no STF ou por impeachment no Senado, é preciso uma autorização da Câmara dos Deputados. E não é qualquer autorização, não. Precisa de 2/3 dos membros. Isso é uma barreira política, assim, imensa. E aqui o material do professor Lessa traz um detalhe crucial que já foi decidido pelo STF. A autorização da Câmara para o impeachment não é um gatilho automático. Como assim? Eu achava que a Câmara dava o ok e o processo ia direto para o Senado julgar. Pois é, mas não é bem assim. A decisão da Câmara é um juízo de admissibilidade político. Depois que ela autoriza, o processo vai para o Senado, que faz um novo juízo de admissibilidade. Um segundo filtro. Exatamente. Ou seja, o Senado pode simplesmente decidir não instaurar o processo, mesmo com a autorização da Câmara. A Câmara abre a porta, mas quem decide se entra ou não é o Senado. Uau! Isso dá um poder gigantesco ao Senado. Falando em proteções, o caderno menciona a cláusula de irresponsabilidade penal relativa. O nome é complicado, mas o que significa na prática? Significa que o presidente tem uma espécie de imunidade temporária. Durante o mandato, ele não pode ser processado por crimes comuns que não tenham relação com o exercício da função. Ah, entendi. O exemplo do material é ótimo. Imagine que ele bateu o carro num domingo de folga antes de ser presidente. Esse processo criminal fica suspenso. A contagem da prescrição para e tudo só volta a andar quando ele deixar o cargo. É como se a vida criminal pregressa dele ficasse congelada. Perfeito. Fica congelada. E sobre os poderes do dia a dia? Um que sempre gera confusão é o tal do decreto autônomo. O presidente pode sair criando e extinguindo coisas por decreto? Esse é um dos tópicos preferidos da FGV para criar questões erradas. O decreto autônomo serve para organizar a administração pública federal, mas com limites muito claros. E quais são? Ele pode, por exemplo, extinguir cargos públicos, desde que estejam vagos. É como se ele pudesse apagar uma linha vazia numa planilha do governo, sabe? Ah, então essa é a pegadinha. Ele pode limpar a casa, mas não pode derrubar as paredes. Exatamente. Ótima analogia. Ele não pode, por meio de decreto, criar ou extinguir órgãos públicos. Ele não pode acordar um dia e decidir extinguir um ministério por decreto. Para isso, precisa de lei. Para isso, ele precisa de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. A caneta dele tem um limite estrutural. Ok, então o poder do presidente é imenso, mas cheio de travas e responsabilidades. Mas quem de fato fiscaliza se essas travas estão sendo respeitadas? Isso nos joga direto no campo do poder judiciário. Que é o grande árbitro desse jogo. Exatamente. Perfeito. E para ser árbitro, o juiz precisa de garantias. O material destaca as 3 clássicas: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio.
A vitaliciedade é a mais forte. E o que ela significa na prática? Significa que o magistrado só perde o cargo por uma sentença judicial transitada em julgado, não tem outra forma. E essa garantia é imediata? O juiz passou no concurso, tomou posse e já é vitalício? Não, para todos. Aí tem um detalhe. Para o juiz de primeira instância, aquele que entra por concurso, a vitaliciedade só vem após 2 anos de exercício, é o chamado estágio probatório. Certo. Mas para quem já entra direto num tribunal superior, como um desembargador vindo pelo Quinto Constitucional, a vitaliciedade é adquirida na posse, imediatamente. Esse é um detalhe que pode definir uma questão de prova. Com certeza. Falando em Quinto Constitucional, essa é aquela regra que reserva 20% das vagas de alguns tribunais para advogados e membros do Ministério Público, certo? Isso mesmo. É uma forma de oxigenar os tribunais com visões de quem estava na outra ponta da mesa, atuando no dia a dia. Mas, como sempre, a FGV não cobra a regra. Ela cobra a exceção. Cobra a exceção. O Quinto Constitucional vale para os tribunais de justiça estaduais, para os TRFs e para os TRTs. Contudo, no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a regra é outra. Lá é diferente. Lá não temos o quinto e sim o terço constitucional. A composição das vagas é toda distinta. Isso me parece uma armadilha perfeita. E sobre o controle do próprio judiciário? Temos o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O nome é imponente, parece o chefe de todos os juízes. É verdade. A percepção comum é que se eu não concordo com uma sentença, posso reclamar no CNJ. Por que essa ideia está errada? Essa confusão é muito comum e é um ponto nevrálgico que o material esclarece bem. O CNJ é um órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. Ou seja, ele não julga. Ele não exerce jurisdição. Em outras palavras, o CNJ não pode anular, reformar ou alterar o mérito de uma decisão judicial. Se um juiz proferir uma sentença que a parte considera errada, o caminho é o recurso para o tribunal competente, não uma queixa no CNJ. Ele fiscaliza o juiz, não a decisão. Exato. A conduta do juiz, a gestão do tribunal, mas não o conteúdo da sentença. E outro ponto. Ele não tem poder sobre o STF. Entendi. Ele é mais um corregedor do que uma supercorte. E dentro dos poderes do judiciário, o STF tem uma ferramenta potentíssima, as súmulas vinculantes. Potentíssima. O que exatamente elas vinculam? Elas vinculam todo o restante do poder judiciário e toda a administração pública direta e indireta. Uma vez que o STF edita uma súmula vinculante, um juiz de primeira instância não pode decidir contra ela. Uma prefeitura não pode agir de forma contrária. Mas tem um limite, né? Tem. E aqui está o limite que a FGV explora. A súmula não vincula o poder legislativo na sua função principal, que é a de criar leis. O Congresso pode, em tese, aprovar uma lei que contrarie uma súmula. E se um órgão do governo simplesmente ignora a súmula, o que acontece? Aí entra outro instrumento poderoso, a reclamação constitucional. É como se fosse um telefone vermelho direto para a STF. Um atalho. Um atalho. Em vez de começar um processo judicial do zero, que levaria anos, a parte prejudicada pode ir diretamente ao Supremo e dizer: STF, sua ordem está sendo descumprida. É um mecanismo de efetividade muito rápido. Certo. Além dos juízes, há todo um ecossistema que faz a justiça funcionar. Vamos entrar nas funções essenciais à justiça. Ministério Público, Advocacia e Defensoria. O material aponta diferenças importantes nas garantias de cada carreira. Sim. E essa é uma fonte inesgotável de questões. A principal diferença está entre vitaliciedade e estabilidade. Que não são a mesma coisa. Não são. Os membros do Ministério Público, assim como os magistrados, adquirem vitaliciedade após o estágio probatório. Já os advogados públicos e os defensores públicos têm estabilidade. Qual a diferença prática entre ter vitaliciedade e ter estabilidade? A diferença está em como se perde o cargo. O estável perde o cargo por processo administrativo disciplinar ou sentença judicial. Já o vitalício, como a gente viu, só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. É uma proteção a mais. É uma proteção a mais que reflete a necessidade de total independência para a função de julgar e de acusar.
E dentro dessas carreiras, a Defensoria Pública passou por uma grande transformação recente, certo? A Emenda Constitucional 80. Sim, a EC 80 de 2014 foi um divisor de águas. Antes dela, a Defensoria era, em muitos estados, quase um apêndice do Poder Executivo, sabe? Dependia do orçamento e da boa vontade do governador. E o que mudou? Essa emenda garantiu à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua própria proposta orçamentária. Na prática, isso a colocou num patamar de independência muito similar ao do MP e do Judiciário. Entendi, agora ela tem vida própria. Exato. Ela agora pode gerir seus próprios concursos, seu orçamento, suas carreiras. Uma última questão que sempre gera debate é sobre o MP. Ele pode ou não conduzir investigações criminais? Essa é uma discussão que se arrastou por anos, mas o STF já pacificou o tema. Sim, o Ministério Público pode conduzir sua própria investigação criminal. Mas tem um porém. Bem, a pegadinha está na formalidade. O MP não preside o inquérito policial. A presidência do inquérito é uma atribuição exclusiva do delegado de polícia. O que o MP pode fazer é requisitar diligências, controlar a atividade policial e, se entender necessário, realizar seus próprios procedimentos investigativos. Ele investiga, mas não da mesma forma que a polícia. Exatamente essa a distinção. Ok, passamos por muita coisa, muitos detalhes, muitas exceções. Se a gente tivesse que fazer um checklist final, aquele resumo de ouro com os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum para a prova, o que a gente destacaria de cada poder? Vamos lá, do Poder Executivo, lembrar que o sistema é o presidencialismo. Para a dupla vacância, a chave é a regra dos 2 anos. Ela é ela que define se a eleição é direta ou indireta. E o processo contra o presidente. Isso. Para processar o presidente por qualquer crime, a autorização de 2/3 da Câmara é indispensável, sempre. E sobre a imunidade dele, o ponto principal é que ela é temporária e só para atos estranhos à função. Exato. Do Judiciário, o essencial é as garantias dos magistrados com aquela diferença da vitaliciedade, lembrar da exceção do STJ, que tem o 3º e não o 5º constitucional, E o CNJ? e, acima de tudo, a natureza do CNJ. Ele é um órgão administrativo não jurisdicional. Ele não revisa a sentença. Ponto. E para fechar, nas funções essenciais, a grande distinção está nas garantias. Vitaliciedade para o MP. Estabilidade para a advocacia pública e a defensoria. Certo. E não se pode esquecer da autonomia que a Defensoria Pública conquistou com a Emenda Constitucional 80. A FGV adora cobrar novidades legislativas. A mensagem final que o material reforça é que a banca não cobra o óbvio. Ela cobra o detalhe. O detalhe, a exceção, o ponto que diferencia quem só leu de quem realmente entendeu a matéria. O material se encerra com uma citação que eu achei muito apropriada. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. É uma mensagem poderosa sobre a necessidade de um estudo que vai além da superfície, né? Que busca a razão de ser da norma. Exato. Isso nos leva a uma última provocação. Nós discutimos aqui as engrenagens formais do poder, as regras do jogo como estão na Constituição. Mas vale refletir como a realidade política do dia a dia, o capital político de um governante, por exemplo, influencia a aplicação dessas regras. Como o jogo político afeta o jogo jurídico. Perfeito. Como isso afeta a disposição do Congresso em autorizar um impeachment ou a escolha de um nome para um tribunal? Entender a norma constitucional é o primeiro e essencial passo, mas perceber como ela interage com o mundo real é o que realmente forma um profissional completo e crítico. Este material foi integralmente baseado no caderno de estudos do projeto Alero Turbo, de autoria do professor Dr. Marcelo Lessa. Para aprofundar os estudos, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar o trabalho do professor.